Pessoal, dando continuidade na aula, como eu falei, eu ia dividir essa aula para ela não ficar tão pesada, tá? Em pelo menos 2, 3 vídeos aí. Nós falamos aí, né, do crescimento micelial, leveduriforme, eu trouxe mais alguns exemplos. Pessoal, aqui eu tô mostrando uma hifa, né, formando septos, porque algumas hifas, como eu falei, algumas são cenocíticas, quer dizer, não apresentam septos, formando compartimentos, e outras hifas apresentam septos, né? Eu falei também das diferenças do septo dolipórico, então isso aqui não é simplesmente uma paredinha formando um compartimento aqui e outro aqui não. Eles são até bem complexos, né? E aqui pode ter um núcleo ou dois, né? E a gente viu aí a hifa monocariótica, dicariótica em alguns momentos aí da reprodução. Aqui eu tenho um exemplo de uma hifa septada, no caso uma orelha de pau, vocês podem ver o septo aqui onde a setinha está mostrando. O basidiomiceto, o ascomiceto, que são fungos superiores, eles têm septos, tá? Então essa questão de presença ou ausência de septo, ela serve, por exemplo, para a gente identificar. Quando está olhando aí na microscopia, eu consigo ver muitas vezes o septo, eu sei que é um determinado tipo de fungo, ou se não tem, é outro tipo de fungo, tá? Aqui eu posso ver a imagem, a ramificação de hifas, né, formando aí um micélio. Então, eu tenho várias hifas aqui, agregadas e formam um micélio. Aqui eu já tenho uma hifa cenocítica, quer dizer, ela não tem septo, né? Então, pegou uma amostra aqui do bolor do pão, eu posso ver aí que a hifa não tem nenhum compartimento, né? Eu tenho vários núcleos aqui, eu não tô vendo isso, mas eu sei que tem, porque ela não tem divisões. Aqui, então, fungos com hifa cenocítica, os quitridiomicetos ou os zigomicetos também apresentam essas hifas sem divisões, tá? Então, aqui tá mostrando, né, uma hifa sem divisões, né, num zigomiceto aqui. Já os ascomiceto e basidiomiceto, eles têm essa hifa septada, tá? Então, aqui tem uma estrutura corporal de um fungo, mostrando uma hifa em verde, a estrutura produtora de esporos em laranja e os esporos em azul, no caso do penicillium. Eu tenho aqui outra imagem mostrando um tipo de aspecto mais filamentoso de um fungo, aqui também em branquinho, parece um algodãozinho. Em rosa, uma levedura, ela tá brotando, algumas leveduras estão até brotando aqui em branquinho, né? Nós falamos na nossa última aula sobre reprodução. Reprodução assexuada, reprodução sexuada. A reprodução assexuada dos fungos pode ser de diversas formas. Por fragmentação, onde vai ocorrer a liberação de fragmentos aí desse fungo. E aí, esses fragmentos podem formar um novo fungo. Nesse caso, não tem formação de esporos. Eu tenho as leveduras que se reproduzem de forma assexuada também sem formar esporos, que é por brotamento ou fissão. A gente já vai ver o que é esse tipo de reprodução, tá? Das leveduras. Então, olha aqui, eu tô vendo a Neurospora crassa, um tipo de levedura, passando por um tipo de reprodução assexuada. Aqui, ó, vocês podem ver que a levedura, ela pode se reproduzir por brotamento. Então, uma levedura que mãe, ela vai dar origem a um broto, que é igual a essa levedura mãe, e esse broto, ele pode se soltar ou não, tá? Eu tenho divisão binária ou fissão binária, onde uma levedura mãe se divide em duas, tá? Pode formar duas aí. Então, a diferença entre elas é isso. Porque no brotamento, ela forma um broto, né? Pode formar até vários brotos aí. E cada broto depois vai originar uma nova levedura. Na divisão binária, não. Uma levedura, ela se divide em duas, tá? Eu tenho a esporulação, que é um tipo de reprodução assexuada, que é comum, por exemplo, no bolor do pão, a gente vê muito, onde ocorre a formação de esporos, porque esses dois processos anteriores que eu falei de reprodução assexuada não formam esporo.
Nesse caso aqui, tem formação de esporos. Tem aqui várias hifas, né, no micélio. Uma hifa, sim, diferencia das outras, o esporangióforo, que a gente chama. No seu ápice, ocorre uma dilatação, que a gente chama de esporângio. Nesse esporângio, ocorre a formação dos esporos, tá? Esses esporos serão liberados aí no meio e quando encontrarem uma condição favorável, ele vai germinar e dar origem aí a um novo fungo, tá? Então, essa esporulação é um tipo de reprodução assexuada, onde ocorre formação aí de esporos, tá? Onde uma hifa, assim, diferencia e forma esses esporos. Quando ele adquire essa coloração negra, bem escura, é que esses esporos estão prontos para serem liberados. Aqui eu tenho um exemplo aqui de esporangióforo, né, que é essa estrutura especial, essa hifa especial, que forma o esporângio no seu ápice, e aqui dentro estão os esporos, tá? Olha aqui novamente, né, o esporangióforo com o esporângio, e esse esporângio aqui produz o que? Esporos, no caso dos risópos, né, que é um fungo bem comum aí de causar mofo em alimentos. Aqui novamente, né, os esporangióforos, mostrando aqui na microscopia eletrônica, vocês conseguem ver melhor. O que é esse tal de esporos que apareceu agora, né? O esporo é a estrutura básica de reprodução do fungo, né? Então, imagina o esporo ele germina como se fosse uma semente, só que nesse caso o esporo ele não tem um embrião pré-formado como tem na semente. Mas é assim, o esporo quando ele cai no ambiente, ele germina e dá origem a um novo fungo, tá? Então é um propágulo especializado, microscópico, contém aí um ou mais núcleos. Esses esporos são muito característicos de cada classe de fungos, tá? Então, esse esporo é a unidade que vai de dispersão desses fungos, tá? Podem ser assexuais ou sexuais. Quando ele vem de uma reprodução assexuada, é um esporo assexuado ou assexual, né? Assexuais. Quando esses esporos vêm de reprodução sexuada, ele é um esporo sexual, né? Ou esporos sexuais, né? Porque veio de uma reprodução sexuada. O esporo aí, o tamanho, a forma, como eu falei, a ornamentação ali da superfície varia muito entre o grupo de fungos, e isso aí é importante aí para classificação, para taxonomia, para eu saber qual fungo que é, né, pelas características muitas vezes dos esporos, tá? Aqui, ó, tem uma diversidade grande aqui de esporos, vocês podem ver que a diferença entre um e outro é grande, né? Então, o esporo sexuado, ele veio de uma cariogamia, né? Vocês lembram de eu explicar a reprodução nos ascomicetos, nos basidiomicetos? Cariogamia, união de núcleos, né? Passou por plasmogamia, que é a união de protoplasma ou de hifas. Os esporos assexuados, às vezes, foi resultado de simples divisões mitóticas, igual na esporulação, onde uma célula vai dando origem a vários esporos, tá? E aí, pessoal, os esporos assexuados, né, gerados aí via mitose, eu coloquei alguns exemplos, tá? Os esporangióforos, geósporos, né, produzidos aí nos esporângios, conídeos, produzidos nos conidióforos, ósporos, que foram produzidos em zoosporângios. Então, assim, cada classe de fungo vai ter um tipo de esporo diferente aí, né? A gente fala, quando o fungo está na reprodução assexuada, de fase imperfeita, tá? A fase perfeita do fungo é quando ele está nessa reprodução sexuada, certo? Então, eu tenho aqui alguns tipos de esporos, né? Aplanósporos, zoósporos, conídeos aqui, ou conidiósporos, clamidósporos. Então, vocês podem ver que tem uma diversidade grande. Eu coloquei aqui de novo zoósporos, que são esporos flagelados de espécies aquáticas, né? Por que teria flagelo se não fosse aquático, né? O fungo.
Aplanósporos são esporos aí imóveis, pessoal, não quer dizer que ele não vai chegar de um lugar para o outro, porque ele pode chegar através do vento, da nossa mão, ou de algum dispersor, que a gente vai falar ainda de disseminação aí dos fungos patógenos de plantas. Conidiósporos, esporos bem pequenininhos, imóveis, transportados pelo vento. Eu coloquei aqui, ó, essas imagens que ilustram bem o uredinósporos, conídeos binucleados aí dos basgemicetos, tá? Aqui eu mostrei para vocês na aula prática, né? O bolor aí de cítricos, né? De citros, no caso aí da laranja, né? Do penicílio. Aqui, ó, a gente conseguiu ver só os esporos, né? Pouquíssimas lâminas a gente conseguiu ver a estrutura produtora, o micélio aí, né? Mas essa estrutura aqui que a gente teria que ter visto, mas como esses que ficam externamente geralmente são os esporos, foi o mais fácil da gente visualizar. Umas 2 lâminas só que eu consegui ver melhor a estrutura do fungo, tá? Então eu vou parar por aqui e continuo aí falando de reprodução depois da reprodução sexuada, tá bom?